Então, boa tarde, pessoal. Eu sou o professor Dorció, eu atuo na unidade do Grajaú, né, do MSI, no curso em Vladimir Herzog. Quero agradecer a presença de todos que puderam estar aqui hoje, né, para discutir esse assunto bastante delicado, né, bastante incômodo, e que infelizmente ainda reverbera, né, na nossa sociedade, né. Na real, eu gostaria que esse problema já tivesse sido superado, né, lá no século XX e fizesse parte apenas assim, de uma realidade distante, né, da nossa vida, mas lamentavelmente o que nós vemos não é isso. Né, de 2014 para cá, no Brasil, nós temos visto um debate muito acirrado, né, em torno de ideologias políticas ali que ganharam bastante notoriedade, né, na primeira década ali do século XX, especialmente naquele período chamado de entreguerras, né, que por um breve momento, né, nós imaginamos, né, chegamos até a acreditar, de repente, que essa discussão estava enterrada, né, com o final ali da Segunda Guerra. E aqui no Brasil, de forma mais específica, ali com o final da ditadura do Estado Novo, né, do Getúlio Vargas. Só que não, né? Não foi assim. Se a gente está falando disso aqui hoje é porque esse problema persiste, ele toca o coração e as mentes das pessoas. Isso significa que a gente não pode simplesmente ignorar a existência desse assunto. A gente precisa debater e superar, de preferência pela via do diálogo e do debate democrático, né, esse problema. Eu estou falando do fascismo e a repercussão que esse tema tem na nossa vida cotidiana. Então, vocês sabem que todos nós, enquanto seres sociais, né, que somos também, somos seres políticos, né, o Aristóteles já disse isso lá na Grécia, cerca de 2.400 anos atrás, mais ou menos, né, e o que implica, né, a gente ser um ser político? Né? Um ser político é perceber que todas as nossas atitudes enquanto cidadãos são permeadas de escolhas, né, escolhas políticas. Né, e só para dar um exemplo bastante claro, direto, aqui vou lembrar ali as eleições de 2018, né, onde de um lado a gente tinha um projeto de sociedade extremamente conservador, autoritário, né, militarizado, né, que se dizia liberal, mas que na prática se mostra alguma coisa muito distante, né, dessa realidade. E do outro lado nós tínhamos um projeto de centro-esquerda, progressista, tal, com uma proposta, digamos assim, um pouco desgastada, né, pelos acontecimentos recentes ali da democrática, mas que era conhecido, né, pela população que já tinha vivido com esse governo no poder por cerca de 14 anos, ali, entre 2002 e 2016, se não me engano. Então as pessoas escolheram. Né, não é plausível a gente engolir aquela conversa de que não tinha quem votar. Né, não é verdade, né, não existe apenas uma opção. Existiam pelo menos duas opções, né, que em alguns pontos se assemelhavam e em outros divergiam. Né? E quando as pessoas escolheram o projeto que venceu as eleições, cada uma teve sua motivação. Né? Alguns alimentados ali para aquele desejo represado de viver em uma sociedade ainda mais autoritária, né, que a gente já vive, né, e outros, de fato, com aquele discurso lá da negação, né, do projeto de centro-esquerda, enfim, né, por se sentir traído, cansado, não representado, enfim. Mas o fato é que escolhas foram feitas. Né, e eu não sei, o que vocês acham? Assim, vocês acham que como é que estava a situação, o cenário, né, no momento das escolhas? O que vocês acham sobre o fato, né, da gente ser um ser político e lidar a todo momento com escolhas? Boa tarde a todos, todas e todos. Como o professor Vitor deixou bem claro, né, queridos, nós somos animais políticos, nós somos seres políticos. Nas poucas aulas, eu sou o professor Paulo Kleber, desculpa não ter me apresentado. Eu sou o professor Paulo Kleber, sou professor de Sociologia. E nós temos que entender uma coisa, nós somos seres políticos, sociais e biológicos. Animais biológicos, a gente já sabe, né? Tá ligado à nossa natureza realmente natural. Você sente desejo sexual, você sente fome, você sente sede, você sente calor. Isso é biológico. Você não tem muito o que opinar sobre isso. Não tem muito poder sobre isso. Esse é o teu lado biológico. Nós somos também animais históricos. A influência da história, do decorrer da história,
dos elementos históricos é muito grande. Debater isso, debater o que aconteceu na Idade Média, debater o que aconteceu no recente história brasileira. Nós somos animais históricos também, mas nós somos sociais, políticos e sociais. E essa influência do político e social é muito grande. Debater as vertentes, as opiniões que devem ou não ocorrer em nossa sociedade. Então, isso é muito comum. E depois de 2018, isso ficou muito presente. O que é certo ou errado? Como é certo ou errado? O que é certo ou errado? Então, a questão, por exemplo, de gênero, a questão de gênero é muito presente no nosso debate. O que a mulher tem direito ou não? O que o homem tem direito ou não? Né? Como tem direito ou não? Quais são esses direitos? O que constrói esse direito? Como dizer que uma criança, uma mulher ou um adulto tem aquele ou aquele outro direito? Né? E, seguindo a temática aqui proposta, a questão do fascismo, do fátio, como dirá a história, quem é que são esses fascistas? Muito se fala sobre na sociedade hoje, agora já indo para a sociologia, muito se fala sobre esse fátio. Lembrando que fátio era um elemento histórico que representava ali o poder do Império Romano, reconstruído pelos seguidores de Mussolini e levados à Alemanha. Fátio. O fascismo era um governo autoritário, né, que defendia uma visão de um poder único, onde apenas um pequeno grupo teria direito a debater. E hoje muito se fala nisso, muito se fala o conceito fátio, muito se fala o argumento fatismo ou fascismo, mas a maioria das pessoas que declaram, ou mesmo que apontam os dedos e dizer que aquele grupo é fascista, o governador é fascista, o presidente é fascista, aqueles que são fascistas muitas vezes não sabem o que é o fascismo. O fascismo nada mais é do que o governo de mínimos, de únicos, de poucos. Nós estamos aqui a debater democracia, o governo de muitos, onde muitos podem dar opinião. Isso que é a beleza da sociedade. Eu, como professor de sociologia, sempre defendi a beleza da sociedade é a multiplicidade, é poder ser diferente, é poder ser algo que muitas vezes não agrada. Isso é a beleza, seja na questão política, biológica ou social. Isso que é a beleza da sociedade, poder ser diferente. Nós vivemos num tempo onde muitos estão na rua, gritando e defendendo seus pontos de vista. E os professores aqui, eu acredito e eu também, temos pontos de vista. Eu defendo um determinado partido político, eu defendo uma determinada visão, mas a beleza da sociedade é essa: poder ser diferente, poder acreditar em pontos diferentes. Em uma ditadura, o povo não está na rua, o povo não pensa diferente, não questiona, não desacredita. Em uma democracia, podemos ser e manifestamos as nossas opiniões. Essa é a beleza da sociedade. Poder ser diferente, acreditar na diferença e respeitar a diferença. Eu tenho um ponto de vista, você tem outro. Eu, mesmo não concordando, respeito a sua visão. E aí, como você vê isso? Pessoal, acho que cabe aqui
a gente apresentar, ainda que de forma breve, né, algumas características, né, desse Estado fascista, segundo um modelo ali que se consolidou no século XX, né. O Estado fascista ele é extremamente nacionalista, ele defende que o interesse nacional esteja acima do privado, né, ele é bastante militarizado, né, existe um investimento muito pesado, né, em tecnologia e treinamento militar, né, porque esse é um dos instrumentos ali que dá legitimidade, né, ao governo fascista. Né, ele se legitima também através do poderio militar. E outra coisa importante falar é que o poder ele é bastante centralizado, né, como o professor Paulo disse. Normalmente existe a figura ali do chefe de Estado, né, com poderes que ultrapassam as barreiras ali do Código de Leis, né, do Código de Leis que rege, né, o país, e é como então se o ditador e aquela cúpula, né, que o cerca, né, fossem acima da lei, acima do bem e do mal. Além disso tudo, né, eu acredito também que uma das características mais importantes ali desse projeto fascista de poder, né, é a construção de uma narrativa que apresente sempre a existência de uma luta contra um inimigo. Né? O cenário é sempre apresentado como um cenário caótico, o mais caótico possível. Né? E por que isso? Né? Porque se não for assim, essa retórica de luta contra o inimigo não se sustenta por muito tempo. Né? Vejam vocês ali que no Entre Guerras, eu não duvido, né, que o cenário fosse caótico, né? Ok, era caótico, com certeza. Mas qual foi a narrativa que se construiu? Né? Buscou-se culpados pela tragédia, né, pela vida miserável que a guerra trouxe. Assim, ao invés de se questionar a conjuntura, né, de se analisar o processo histórico, né, na qual a sociedade estava inserida, pensar onde foi que as promessas ali da modernidade, de uma vida melhor, mais longeva, de melhor qualidade, aonde que isso falhou, né? Ao invés de pensar aonde foi que isso falhou no projeto de modernização, não. Na verdade, escolheu se culpabilizar judeus, negros, deficientes, prostitutas, comunistas, enfim, aquele grupo de pessoas que, de certa forma, não pactuava, né, com o modelo de cidadão idealizado por aquele Estado. Sim, isso parece muito absurdo para a gente, né? Só que não é tão absurdo assim, porque nós vimos isso acontecer novamente muito recentemente. Assim, qual foi o slogan da campanha do Donald Trump em 2016 para se eleger presidente dos Estados Unidos? Make the America Great Again. Faça a América grande de novo. O de novo, esse de novo, talvez seja o elemento mais importante da frase. Que convoca, primeiro, aquela questão do passado idealizado, né, que o ser humano já tende, de forma até meio que natural, a idealizar o seu passado, né? E, assim, aquela ideia de, éramos felizes antes e hoje não somos mais. Né? E a partir do momento que isso é internalizado, que a pessoa começa a pensar assim, ele busca a caçar culpados, né, por isso. Né? Então, a gente sabe quem o Trump elegeu como culpado, né? Latinos, imigrantes, né? Toda aquela camada de pessoas que não eram de origem anglo-saxã. Né? E aqui no Brasil também não é diferente, né? Não é muito diferente. Né? Vejamos assim, na cidade de São Paulo, por exemplo, né? Quem nunca ouviu ali comentários, por exemplo, preconceituosos contra nordestinos aqui em São Paulo? Né? O que vocês acham disso, professores? Boa tarde a todas e a todos. Eu sou a professora Lindsay, professora de filosofia da Rede Emancipa, do cursinho Vladimir Herzog. É interessante, Victor, que você colocou essa questão, né, que tem todo o contexto histórico, né, da ascensão do fascismo e agora dessa retomada. É importante a gente pensar que a ascensão ela sempre vem acompanhada dessa infelicidade, dessa descrença com o regime político que está em voga, né? E enquanto vocês discutiam, eu estava fazendo uma análise, né? Porque toda essa coisa, todo esse contexto, não só aqui no Brasil, mas eu vejo como um contexto mundial das pessoas não gostando do tipo de regime e tudo mais, me fez pensar na crise, que a gente saiu da crise, né, de 2008, meio que,
durante a crise de 2008, muitas pessoas sentaram e pensaram, poxa, agora o capitalismo ou vai ou não vai? E aí, o que aconteceu com o capitalismo? Ele se reestruturou, a gente estava esperando, né? Porque sempre em momentos políticos, a gente tem essa dialética e o nascimento de um novo regime político, de uma nova ordem, de um novo jeito de se fazer política. E a crise de 2008 provou, né, que não tem mão invisível nenhuma, que o governo aplica mesmo para salvar a economia e tudo mais. E aí a gente viu essa nova fase de capitalismo e todos os desdobramentos, né? Então, de um lado, a gente tem uma sociedade fragilizada economicamente, que também tem seus preconceitos, tem suas ideias, só que estava guardando para si, porque não era bem visto, não encontrava uma representação na sociedade. E aí nasce esses governos com um viés, né, totalitário, fascista, e que essa população se sente muito acolhida por ele, porque além de representar todas essas ideias, esses preconceitos, é como se fosse uma salvação, né? Se fosse uma nova esperança, uma nova via. Então, por exemplo, eu posso falar pessoalmente, aqui no contexto Brasil, eu achava que seria uma piada a ascensão desse tipo de governo. Eu não acreditava nisso como uma realidade possível até as eleições. Até as eleições a gente parar e se questionar. Hoje, opa, o que está acontecendo? Realmente, esses tipos de discursos têm voz, têm representação e tem muita gente acolhendo, tem muita gente fora da nossa bolha que está abraçando isso. Então, eu acho que a minha fala é mais ou menos nesse sentido, para a gente pensar no contexto Brasil, né, como que esse tipo de regime tem ganhado força e tem ganhado apoiadores. Pode falar, Cássio. Oh, legal. Boa tarde, meu nome é Cássio, eu sou do coletivo de Geografia, do Vladimir Herzog. E assim, né, antes que eu possa estar interagindo com relação a opiniões, né, para falar de fascismo, eu gostaria de destacar que eu, durante esse curso que eu estou fazendo de Geografia lá na FEFELESH, na USP, eu tenho já conseguido 2 bolsas de iniciação científica, né, sendo a última agora pelo CNPq. E em virtude do fato de eu ter tratado com um professor, que hoje é o meu orientador, né, está sendo orientador da monografia, que eu já estou dando entrada, né, eu havia ofertado a ele um livro que trata do respeito do fascismo na atualidade, focado bem, né, lá nos Estados Unidos da América. E aí, a partir desse livro, foi que eu consegui com ele, né, ele me ofereceu a oportunidade de fazer as iniciações científicas. Né, então, essa última bolsa que eu fiz de iniciação científica tratou do fenômeno do fascismo. Claro, né, tanto fascismo quanto antifascismo, e também, né, a questão da internet, né, porque se nós traçarmos paralelos, né, no que é a gênese, o surgimento do fascismo com o que nós estamos presenciando hoje, existe a questão de que o fascismo, na sua gênese, no seu período entre guerras, ele teve uma desenvoltura violenta muito mais aguda do que nós verificamos hoje em dia, vamos assim dizer. Não que eu esteja falando assim, focado apenas na violência física, né, na violência da agressão, como foi na Itália do Mussolini, como foi na Alemanha nazista. Né? Existem várias formas de violência, né? Mas existe esse ponto a se considerar. Né? Então, por isso a questão da internet. Né? Então, porque se nós observamos, né, pelo Ocidente, né, ou talvez até no mundo como um todo, a questão do fascismo, né, nós vemos que a internet, né, desempenha um papel interessante, justamente pelo fato de ser um meio de comunicação de massas que está ganhando uma amplitude cada vez maior, né, e a gente sabe que todo
o aparato de Estado, todo o regime, se ele quer, né, se manter, a administração central como um todo, né, se eles querem buscar se desenvolver, eles precisam tratar da questão da informação, né? Então, como se manipula a informação, como se manuseia a informação, é um ponto considerável, né? Quando nós vamos ali olhar para o governo ele precisa manipular a informação como um todo, né? E aí, por isso que eu destaquei, falei da questão da Itália, do Mussolini, do regime do Hitler, porque eles usavam mesmo da violência física, né? Acredito eu que, né, naquela época do século, na primeira metade do século XX, os meios de comunicação de massa, eles não haviam ter incorporado tamanha tecnologia como nós temos, como estamos comparando hoje, né? Observando hoje, né? Numa comparação. Naquela época eram jornais e cartazes, né? E o rádio, né? O aprimoramento do rádio, né? A popularização do rádio. Então, hoje em dia, nós temos aí equipamentos sofisticados, né? Nós temos, né, a geografia da internet como um todo, né? Então, é interessante, né? Falei desse ponto a considerar, né? Até fiz um slide, semana que vem tem a minha apresentação no simpósio da USP, né? Então, eu quis participar justamente, de repente, se eu pudesse, né, colocar em debate isso que até então eu tenho produzido, né? De certa forma, assim, não sei se vocês vão manter como um debate mesmo de ideias, né? Porque eu tenho até esse repertório aí para poder estar interagindo com vocês. Aí fica a critério de vocês, né? Porque eu acho que talvez eu precisaria escutar um pouco mais das ideias de vocês aí para estar colocando o que eu tenho estudado. Mas aí já colocando um monte de coisa aqui, acho que já vou estar atropelando o fio da meada, vamos assim dizer. Legal, obrigado. Boa tarde. Vou retorno minha fala. Ô, Paulo, Então, só um minutinho, a Albimara estava na fila aqui. Você fala em seguida, pode ser? Desculpa. Pode falar, Albimara. Pois não. Boa tarde a todos, todas e todes que estão acompanhando esta nossa aula, importantíssima. Então, eu sou Ubimara, sou professora e colaboradora aqui em Santo André, da Rede Emancipa, e meu papel dentro do, né, digamos assim, desse conjunto de colaboradores, professores, né, da rede, aqui em Santo André, é refletir um pouco mais na questão cultural das temáticas. Como educadora popular, eu tenho observado algumas questões, quando, né, e somando essas questões através dos círculos de cultura, aprofundar um pouco a reflexão de determinados temas. Eu sou graduada em políticas públicas e é claro que, como militante de direitos humanos, enfim, direitos animais, ambientalista, e ser mulher negra, também militante do direito, né, das mulheres negras, né, e ter uma vida em torno da luta por direitos sociais, eu quero fazer essa fala conectando com a visão que a população, nós, né, e eu me coloco enquanto população, por estar enquanto educadora social nas bases, como é que nós olhamos para esta temática do fascismo. E eu quero ser bem breve fazendo essa observação, do ponto de vista também das questões das políticas públicas, mas, em primeiro lugar, eu vou dividir a minha fala em 3 eixos, né? Pensando que o que é que, historicamente, a gente localiza nestas posturas fascistas, nesses regimes fascistas, né, nos ditadores, né, fascistas que ascendem, né, que sobem ao poder, que tomam o poder, né, porque muitos deles tomam o poder quando não são colocados lá, como esse fenômeno que nós tivemos aqui no Brasil, né, desses proto-fascistas sendo colocados, né, e aí o professor Cássio trouxe muito bem, por um aparato todo de comunicação social, de mídia, que envolve as pessoas, que ilude, então a gente teve acesso a uma série de neologismos, né, que inclusive a gente desconhecia, né, a gente teve acesso ao fake news, que não fazia parte da nossa linguagem popular, né, nós tivemos acesso a informações que nós, enquanto povo pobre periférico, não tínhamos contato com determinadas linguagens. Então, eu vou pontuar aqui
um primeiro aspecto do eixo de reflexão que eu trago, quanto educadora popular, enquanto gestora pública, que o primeiro eixo é, esses regimes, notadamente, escolhem as suas vítimas, né? Ou seja, um nicho onde eles estarão colocando toda a sua força dizimadora, ou seja, quem eles querem matar, quem eles querem excluir, quem eles querem banir do meio social. Então, o Hitler, né, digamos assim, escolheu, né, através do eugenismo, digamos, dele, ele escolheu um público-alvo, né, dentro da sua loucura e do seu poder e acesso aos mecanismos de tortura, morte e genocídio. Então, nesse sentido, quem é, né, agora o público-alvo desse fascismo moderno no mundo? Né? Que está localizado em diferentes regiões, mas eu estou trazendo aqui para a nossa realidade do Brasil. Quem é o público-alvo que os eugenistas, os genocidas estão mirando? É a maior parte da população, que é preta, pobre, periférica, que tem acesso à informação através dos meios de comunicação que manipulam, né, manipulam ideologicamente os saberes, a informação e a possibilidade de autonomia reflexiva. Então, esse é o primeiro eixo, conectado aí com a fala também do professor Cássio. Uma segunda reflexão, que é a partir da realidade, né, desse fascismo e como ele se alastra e como ele como se fosse água, né, contaminada, entrando sorrateiramente na vida e na mente das pessoas, vai trazendo uma gama de pessoas que não tinham acesso a esse tipo de informação, para que elas se alimentem desse lodo, né, dessa água infectada, ou desse barro, ou dessa sujeira, né, ideológica, e ela se alimenta e se apropria com ideias, como também comentou um outro professor, que talvez estivessem dentro dela, mas não tinha potência. E aí, a partir do momento que ela se alimenta, porque ela tem uma referência de poder, ela tem alguém numa posição de poder, de comando, né, com um microfone muito importante na mão, né? E aí, então, ela se sente respaldada para se alimentando dessas ideias do lodo, né, do lixo, digamos assim, ela fortaleça aquilo que já existia dentro dela como um viés, digamos assim, de um lodozinho, um riozinho que estivesse ali correndo nas suas entranhas ideológicas, né? E aí se alimenta disso e traz com muita pujança, com muita força, esse aspecto também, fortalecendo, então, esse processo fascista que está no poder. E aí a gente fica se perguntando, como é que o povo pobre, excluído, totalmente desprovido, inclusive, de acesso às informações e etc., mas não somente ele, comunga com ideias, aí eu entro no terceiro eixo, que acabarão com seus direitos sociais, com suas conquistas, com a sua segurança, né, social, e com, que não chamaria de privilégios de maneira alguma, mas com direitos assegurados constitucionalmente e direitos garantidos para um mínimo de qualidade de vida no que diz respeito ao Brasil. Como é que essas pessoas, então, é porque elas são contaminadas de fora para dentro? Eu concluo nessas reflexões que é uma somatória daquela necessidade de expor suas opiniões, como disse quem me antecedeu, porque havia um resquício ou uma semente adormecida, agora ela se sente respaldada por isso, mas também tem um outro elemento que eu fico pensando, que as pessoas, né, naturalmente precisam se sentem, né, e sentem como grande necessidade alguém que as conduza. Foi assim que Mussolini, Hitler e outros, né, subiram ao poder. Porque eles se colocam, né, naquela figura paternal, protetora, que vai impedir o sofrimento ou que vai trazer um benefício e tal. Bom, concluindo, somada a questão da ignorância, né, que eu reporto ao desconhecimento profundo, né, das estratégias que são utilizadas para manter a alienação, para manter o domínio e a exploração
isso vinculada ao lucro a qualquer custo, né? Que é do capitalismo predatório, reacionário, que nós já conhecemos, e que coloca o dinheiro e o lucro acima da vida e do bem-estar coletivo, a gente vê que o que reforça, né? Aqui no Brasil, por exemplo, os 27% ou 33%, e numa camada que muitas vezes não é apauperizada, né, numa camada de classe média, é aquela questão, e aqui no Brasil a gente até construiu uma terminologia forte, o mito, né? E aí, quem é a gente se reporta a esse mito libertador, a esse herói, a esse pai, a essa pessoa que vai nos tirar do lugar comum, sem a reflexão de que somos nós mesmos que nos libertamos a partir de uma consciência, né, de classe, de onde estamos, por que estamos, e quem proporciona esse estar, né, deficiente, excluído e pauperizado. Então, eu concluo nessa primeira reflexão, a minha contribuição, com um olhar popular desses 3 eixos de reflexão. Obrigada. À vontade, Paulo. Boa tarde, queridos. Eu entendo que isso é um momento de pensar. A minha fala é para você, aluno do ensino médio. Aluno que está aí, buscando a escola, buscando a ascensão. Você que mora no Grajaú. Lembrando que o nosso cursinho atende o Grajaú. Não atende a USP. Não atende a FEFELET. Atende ao Grajaú. Atende você, que é excluído e marginalizado. Que ouve falar de uma coisa chamada fascismo nas televisões e não sabe o que é fascismo. Então, querido, é com você que eu vou falar. É com você. Onde a fala não atende à realidade. Existe um grande pensador chamado Paulo Freire que chama isso de falsa solidariedade. Pessoas que pensam realmente que vivem. Nós que somos proletariados, nós que somos filhos da classe trabalhadora, você que é filho trabalhador, você que está ouvindo essa fala aqui, eu espero que você entenda isso. Você que estudou na escola pública, nessa escola pública, muitas vezes não atendeu a entender isso mesmo. Não atendeu ao entender o que é o fascismo, o que é a exclusão, o que é a marginalização. E aqueles da elite, sabe? Os burgueses, sabe os burgueses, os detentores dos meios de produção, o que o pai deu tudo, querido, é com você que eu estou falando. É isso que você tem que entender. Quando você chegar na prova, você tem que entender isso. As palavras têm que fazer sentido para você. Então é o seguinte, fascismo é um grupo que tende a achar que ele é detentor de todo o conhecimento. Isso é fascismo. Tudo bem? Fascismo vem ali da Itália, vem de Mussolini, vem de um cara que achava que era elite. Influencia Hitler na Alemanha, influencia um monte de outras pessoas pela Europa. Isso é fascismo. Tudo bem? Hoje, o que está acontecendo hoje no Brasil não vai cair na sua prova. Não vai, cara. Não vai cair. Porque a sua prova é feita por quem está na frente. Então, sim, se você quiser entender isso, sim, é uma prova excludente, cara, marginalizadora, de pessoas que já ascenderam, pessoas que já conseguiram a elite, pessoas que já conseguiram chegar ao poder e hoje fingem que são proletariados. Mas nem sabe o que é proletariado. Se perguntar para ele onde fica o Grajaú, ele nem sabe onde fica. Mas fala muito bonito. Então, aprenda, querido. Estude, decore. E não se atende a burgueses que acham que são proletariados. O Paulo saiu da chamada, não sei o que aconteceu, mas vamos dar andamento, ele já deve retornar.
Bom, então, pessoal, retomando um pouco, né, aquela história lá de sempre tentar justificar, né, as ações a partir as ações do governo fascista a partir de um cenário caótico. A gente assiste não só a transformação do mundo, né, em um lugar mais autoritário, mais difícil de se ver, né? Aqui eu retomo um pouco o que a Lindsay falou agora há pouco, né? A gente assiste, sobretudo, Oi, pessoal, tudo bem aí? Parece que o Vitor aqui, ele caiu a energia no local dele. Vocês também estão conectados aqui dentro da Eu sala? estou ouvindo você, estou conectada. Que bom, que Sigo bom. por aqui também, que hoje eu não estou na Zona Sul. Estou me Uau. livrando das quedas. A Lindsay também, Lindsay? Tudo bem aí? Ah, Tudo bem, tô conectada. Acho que a gente pode dar uau. continuidade. Legal, que bom. Então vamos fazer assim, ó. Como tá gravando aí, continuar gravando, eu tinha falado de bolsa aí, que é muito legal na faculdade ter uma bolsa. Eu acho que isso é um grande incentivo para quem passa o vestibular. Então, eu entreguei o relatório, né? E aí, eu fiz uma definição de fascismo. Eu vou ler aqui o parágrafo para a gente poder, uma contribuição minha, para a gente continuar conversando. Então, vamos lá. Existe uma palavra utilizada para caracterizar o estado de espírito de uma nação que se submete aos desígnios da catástrofe, enquanto prognosticamente cultua suas lideranças, ansiosas de pragmatizar uma ideologia enaltecida por sincretismos revolucionários. Lideranças estas que, com as justificativas de herdarem o reino da lei e ordem, detentoras de um passado mítico e vitimadas pelos seus inimigos, propagandeiam uma forma de nacionalismo ao extremo com uma retórica de disciplina militarista, fascismo. Então, é importante a gente pensar, né, além do fato de delicado, né, como o tema do fascismo ainda mais hoje em dia, né, pois até então nós estávamos, vamos até dizer, viciados, né, no tradicional jogo político entre social-democratas, liberais e conservadores. Então, muitas vezes, perceber, né, lideranças políticas de extrema-direita, né, porque até então, né, nós podemos entender o fascismo como um fenômeno de extrema-direita. E aí essas lideranças políticas de extrema-direita, elas entram no cenário político, no jogo do poder, e vencem. Então, muitas vezes, né, fica a questão de que, né, quais são os limites de uma democracia, né, a que pontos, então, muitas vezes chega a se pensar, a democracia pode nos levar, ou se então, né, nós estamos passando por um momento de crise, né, após aí, digamos, né, após o fim da Guerra Fria, né, a queda do Muro de Berlim, o fim da União Soviética, né, já são 30 anos, né, nós enxergamos aí a democracia do Ocidente, né, como que num processo de crise, pois, né, os populismos da direita, eles, né, ascendem, né, eles ganham os cargos de maior responsabilidade das principais nações do país, né, e aí quando a gente fala disso, a gente fala dos Estados Unidos e no continente europeu, muitas vezes como um todo, né, visto aí os populismos na Inglaterra e na França, e também, né, os partidos de extrema-direita ganhando cadeiras no parlamento alemão, e até mesmo, né, a ascensão de
governos de extrema-direita em países como Polônia e Hungria, né? Então fica essa questão, né? Muitas vezes, quando a gente tenta ver o fascismo na atualidade, a gente pode se dar uma chance e de se perguntar, né? Se é realmente uma crise da democracia ou se a democracia ela pode nos levar a esses extremos, né? Pois, né, como eu acabei de comentar do fim da União Soviética, a gente meio que repara que o comunismo ele não tem ganhado espaço desde então, né? Apenas duas ou três nações que têm, né, adotado o socialismo e então uma força comunista não, não ganhou o poder não voltou a ganhar poder pelo mundo, até mesmo voltou a ter o seu lugar de destaque na Rússia, né? Pois também, né, o que a gente enxerga hoje, apesar de ter sido um funcionário da KGB, né, o Vladimir Putin, né, o que nós mais percebemos na Rússia hoje é uma autocracia, né, ao invés de dizer que ali existe a chance de um comunismo, né, vide a China, né, então muitas vezes dizer então digamos a China, que seria a China então, né, lá é o Partido Comunista Chinês, mas, né, eu acho que é interessante a gente notar que na China o comunismo de fato está longe de ser percebido, né, porque, né, o país opera, né, com um sistema capitalista e mostra que precisa de uma hegemonia global, caso contrário, né, é uma máquina que vai ruir, né, uma máquina que vai falir. E aí talvez, digamos, na política, então, eles têm essa necessidade de manter a, as regras, né, do que uma vez é o comunismo estatal, né, um regime comunista de Estado, né, de manter só um partido, promover censura, né, crimes políticos também. Né. Mas aí, tratando do Ocidente, que é onde a gente está, né, com certeza a gente quer chegar no Brasil, né, a questão mesmo, acho que é interessante pontuar, é realmente, né, de abordar, então, né, como a democracia ela se desenvolve, né, como ela se desenrola, uma vez que o que nós até então pensamos que ela se mantém ou, né, numa relativa estabilidade, ou até mesmo em, com seu espaço em terra firme, né? Então, o que, digamos, então, da democracia, quando, né, nós vemos a ascensão aí de populistas de direita, né, que possuem movimentos de base, né, movimentos eleitorais, né, movimentos sociais, né, grupos políticos, né, que adotam toda forma de extremismo, né, seja xenofobia, seja racismo, seja a prática da misoginia, né, seja o nacionalismo extremo, correto? Entre outros que aí nos colocam, né, sobre esse pavor de que nós estamos, né, diante de uma ascensão do fascismo. Então é isso. Se você, mais alguém quer participar, eu passo a palavra. Então, só retomando um aspecto que eu achei bem importante da sua fala, né? Desde a fala anterior eu estava pensando sobre essa questão, né, dos veículos sociais, das novas ferramentas, né? Nós diríamos que em todo momento político, né, há novas formas de contestação. E eu acho que nesse momento as novas formas de contestação e não só de contestação, né, mas as novas formas de se fazer, de se estar nesse jogo político, né, é muito online, como o Bimara disse, né, essa questão das fake news, a gente criou até um novo vocabulário para esse novo tipo de fenômeno, né, são fenômenos que estão acontecendo e que a gente ainda está descobrindo, a gente está vivenciando o momento histórico do fenômeno, então ainda nem deu tempo da gente colocar nome nas coisas, a gente entender de fato, né, o que é cada coisa e os seus limites. Então, voltando à questão das fake news, para a ascensão desses governos, desse governo, né,
pensando aqui no Brasil, desse governo mais extremista, não sei se usarmos, né, o termo fascista, daria conta, porque eu acho que o fascismo é uma coisa bem posta, né? A intenção de governos fascistas, como o do Hitler, Mussolini, estava ali bem posta, a sociedade abraçava isso, né? Com todos os ideários por detrás, mas a xenofobia, a eugenia eram fatores que estavam lá, mas não nas entrelinhas, eles estavam bem postos. Mas quando a gente pensa aqui no fenômeno Brasil, a gente pensa nesses preconceitos de maneira satirizadas, né? Porque a gente vê que muitas vezes são postos como piadas, não são postos como uma verdade, um pensamento mesmo. Mesmo tendo encontrado respaldo nesse governo Bolsonaro, muitas das pessoas que pensam isso, que têm esse tipo de discurso, tem esse tipo de discurso ainda que fazendo piadas, levando para o lado do humor e tudo mais, e a gente sabe que isso é uma forma de esconder, né, um discurso que é um discurso de ódio, um discurso carregado. Então eu não sei se eu me arrisco a dizer que a gente tem vocabulário para dizer como esses preconceitos são postos nesse governo aqui no Brasil, né? Sua vez, Subimara. Oi, gente. Desculpa. Perdão. Gente, tudo bem, hein? Vocês me ouvem? Ou sim, que bom, Vitor, voltou. É que eu não sei a gravação, se ela continua ou não. Parece que para mim que está gravando, mas eu não sei se ela continua gravando ou O não. Google disse que continuou gravando, então Vamos acreditar, né? vamos É. acreditar. Então, antes de eu retomar a fala, Victor, por gentileza, conclua. Você estava numa linha de raciocínio quando caiu. E após você falar, eu me manifesto, tá bom? Tá, bom, eu estava mais ou menos falando sobre alguma coisa sobre a transformação que a ideologia fascista traz para o mundo, né? Torná-lo um lugar pior. E sobretudo, assim, não só no mundo, né? Mas a ideologia fascista, ela transforma também as pessoas, né? A mente das pessoas, né? Eu não quero nem entrar aqui no universo da psicanálise, porque, assim, embora eu saiba que a psicanálise nos ajuda muito, né, a entender as atitudes das pessoas, não só a psicanálise, mas a psicologia também, mas eu não quero entrar nessa seara, né, eu estou pensando mais, assim, naquele conceito que a Hannah Arendt, né, desenvolveu, chamado de banalização do mal, ou banalidade do mal, alguma coisa assim, que fala um pouco sobre a forma como regimes autoritários tendem a banalizar a violência, né, em nome da ideologia do Estado. A Hannah Arendt, ela fala um pouco sobre as atrocidades ali que foram cometidas no fascismo, né, e que essas atrocidades, na verdade, foram cometidas por pessoas comuns, né, pessoas comuns, assim, patéticas, né, com vários tipos de dificuldades, né, de relacionamento, enfim, né, e essas pessoas não se viam como indivíduos violentos, né, elas não se entendiam como assassinos dentro daquele modelo, né, elas achavam apenas que elas estavam ali cumprindo ordens, né, que a lei ali que cabia a elas executar como funcionário do Estado era aquilo lá que elas tinham que fazer. Então, assim, a gente percebe que essa banalização, ela acontece dentro de uma ideia de racionalidade, né, extremada e empregada contra a própria humanidade. Né? Esse é uma das aberrações, né, da sociedade em que a gente vive, da modernidade, enfim, do mundo extremamente racionalizado, dos processos racionalizados, né? E é curiosa essa história, né, de você pensar que uma pessoa pode matar alguém em nome do Estado e não se sentir um assassino, né? Assim, isso demonstra para mim que não só dentro do Estado fascista, tá, mas dentro da sociedade de forma geral, assim, a racionalização, né, desses processos que eu falei,
junto com a questão daquela obediência cega, né, às leis, né, isso tem consequências nefastas para a gente. Trazendo isso um pouco assim para o nosso momento atual, né, para a sociedade em que a gente vive hoje, né, nós vemos, por exemplo, empresas ali que banalizam, né, a sua relação com o empregado, né, mas são muitas empresas mesmo. Então, o funcionário ele é um número no crachá, ali, um número no sistema. E o caráter humano desse processo ele é completamente desprezado. Né? Então, guardado as devidas proporções, mas a banalização do mal também acontece, né, nesse tipo de processo. O funcionário e a sua unidade é completamente esquecido, apagado. Né? Então, da mesma forma, quando a gente vai eleger um candidato, né, por exemplo, assim, o ser político, ele aparece em todo momento, né? Assim, as pessoas levam em consideração, muitas pessoas, né, levam em consideração apenas os seus próprios interesses, né, no momento de eleger alguém. Né? Então, quando a pessoa fala, por exemplo, eu vou votar no fulano porque ele colocou um semáforo aqui na esquina da minha casa, da minha rua, né? E simplesmente ela não leva em consideração que tipo de pauta esse candidato defende, né? Se ele vai prejudicar a população indígena, a população negra, LGBTQI+. Enfim, isso também é a banalização do mal, né? Óbvio que não é crime você votar em um candidato que represente essa sua necessidade de ter um semáforo na esquina da sua rua. Não, isso não é crime. Mas a gente também não pode pensar que o todo social se constitui de frações de microinteresses que, somados, constroem a sociedade, né? Não é assim que acontece, né? A sociedade ela é um todo orgânico, uma espécie é como o corpo da gente, né? Onde cada parte depende uma da outra, né, para se desenvolver. Então, se a gente banaliza essas nossas escolhas políticas, né, somente para o atendimento das nossas necessidades individuais, né, que a gente vai ter a reprodução do status quo, nada mais do que isso, né? Quero dizer assim, nós vamos reproduzir aquilo que existe, né, e legitimar as desigualdades, a injustiça social e todo tipo de aberração que a gente conhece, né, que já é bem debatido. Eu gostaria de... Vitor, você está por aí? Ah, tá, né? Estou aqui. Ah, tá ouvindo. Pode prosseguir. Eu gostaria de pegar um pouquinho, assim, de tudo que foi dito, partindo da fala do professor Paulo, que eu acho que ele caiu também, né? Não está aqui. Mas dizer da experiência, né, como educadora freiriana, de que, diante de todas estas catástrofes humanas, né, destes regimes e desta forma de dominação, há sempre, né, não é uma linha de ser, assim, um otimismo vago, não é essa linha de reflexão que eu trago. Eu trago uma reflexão freiriana mesmo, que é do olhar, do esperançar, que, olhando para essa situação da história, diante de toda essa problemática, né, e o professor Paulo veio e fez uma conversa, um papo reto, direto com os alunos e alunas, né, com os estudantes e as estudantes que estão assistindo a esse vídeo, e eu achei isso bem interessante, né? Eu queria pensar um pouco também entre nós e o conjunto de estudantes, que olhássemos para a história e com aquele olhar freiriano, não é? Com aquela visão de perceber que são catástrofes, são tragédias, são momentos de muito sofrimento e dor, mas que não duraram para sempre. Tiveram seu início, seu ápice, né, seu apogeu, mas também decaíram. E se você olha, né, para a história, você também vai perceber que houve alguma coisa, né, um ruído, ou alguma forma de desconstrução destes processos. E é que é importante também ser avaliado e analisado historicamente como eles caíram, como eles ruíram. Claro que nós podemos ter dois pratos aí de uma balança, né? Que seria, bom, ruíram porque não interessava mais para o poder dominante, que ruíram porque não atendiam mais às necessidades das classes
que os colocaram lá e que permitiram que eles estavam lá, que é um lado real, que é um lado importante, né? E como a gente está vendo aqui, por exemplo, no Brasil, que esse estado, né, de coisas, essa situação pode ruir, desde que quem foi colocado lá para manutenção desse, né, desta situação inacreditável pela qual estamos passando, né, que parece um filme de ficção, né, quando ele não interessar mais, eles mesmos darão um jeitinho de retirá-lo, tanto que estão se organizando para encontrar um termo novo que a população agora está começando a conviver, que é uma tal de terceira via, né, que vem para a nossa realidade, né, popular, periférica, para tentar entender, opa, mas o que é isso mesmo, terceira via, né, que agora os meios de comunicação que estão aí a trabalho dos poderes e das forças dominantes já estão, né, veiculando essa nova, né, palavra para que nós, das periferias, possamos entender e votar numa terceira via, né? E isso daí estava fora do alcance das nossas reflexões. Mas então, voltando para o que eu queria dizer, do ponto de vista das quedas desses, né, fascistas, desses elementos trazidos, então sempre há aquela coisa da corda que é puxada pelos dois lados, né, o cabo de força ou o cabo de guerra, que se diria. Tem um lado que puxa para um lado dos oprimidos, dos que sofrem, dos que são destituídos dos seus direitos sociais, né, e tem um lado que fica puxando para a manutenção do status quo, para a manutenção dos privilégios, dos lucros acima de qualquer, né, direito à vida, enfim. Há uma luta permanente e constante das massas, dos trabalhadores, dos periféricos, que se organizam a partir da absorção e da percepção de um estado de consciência de que isso não faz bem para a maioria, de que essa situação privilegia uma quantidade pequena que se apropria de muitos lucros e de muito dinheiro, de muita riqueza, em detrimento ao sofrimento de uma grande maioria. Então, é importante também que, ao analisar esses fatos, né, históricos, dessas forças que se reconstituem historicamente em diferentes formatos, que também a gente possa avaliar a força daqueles que são chamados de destituídos de poder, né, que a gente chamaria de povo, que somos nós. O povo pobre, proletariado, o povo trabalhador, o povo que, dentro de um processo de pandemia, levanta às 4 da manhã, pega ônibus lotado e continua para sobreviver, para garantir um pão de cada dia, enfrentando situações de risco de morte, de contaminação, né? Então, assim, fecho a minha fala dizendo que, assim, é importante também que a gente perceba que há uma força na organização popular que também desmonta esses poderes fascistas. Ela surge, sim, numa clandestinidade? Surge. Ela surge nos porões de pessoas que se reúnem para combater isso? Surgem. Mas hoje, com o meio de comunicação, né, e das formas das redes sociais, ela também se coloca aí como uma força efetiva quando mobiliza as pessoas para irem para as ruas, para lutarem pelo fim dessa situação, né? Então, assim, fazendo uma ponte com a história, é importante também que tragamos, né, a reflexão de como estas quedas surgiram. É isso. Ou como esses governos foram derrubados, né? É isso. Fala aí, Cássio. Legal, legal, Albimara. Eu quero só dar continuidade na fala da Albimara, quando ela... Para a gente tratar a questão dos meios de comunicação, né, pegando um pouco o que a Lindsay falou, acho que você não estava aí, Vitor, das fake news, né? Então, é importante, com relação a fake news, a gente observar o trabalho da Patrícia Campos Mello, que ela publicou um livro a respeito, né, um livro que saiu agora faz um ano e pouco, né? Então, ela fala dos populismos de direita, né? Ela explica bem a questão da fake news, como isso foi utilizado, né, na eleição de 2018, né? E aí, né, como eu estava falando de meio de comunicação de massa, né, é importante a gente lembrar que no fascismo existia um movimento
estético, né, um movimento artístico, cultural, chamado de futurismo. Então, liderado pelo Filippo Tommaso Marinetti. Então, esse movimento futurismo, ele possui uma estética própria, né, uma visão de modernismo, né, carregada de elementos de força, né, carregada de um olhar para o futuro, né, como o próprio nome diz. Né? Então, eles achavam bonito o barulho do motor do veículo, né, os novos meios de transporte, né, a guerra, eles glorificavam a guerra. Né? Então, né, essa nova era que nós vivemos, né, eu acredito talvez pela possibilidade da humanidade hoje desenvolver uma guerra de proporções mundiais, né, dado que hoje existem armas de destruição em massa, né, existe a tal da bomba nuclear, não que isso impeça haver conflitos regionais, né, como eles se espalham pelo mundo, né. Então, a gente vê uma guerra informacional, que é o que a Patrícia Campos Mello ela fala no livro dela, né, como ela trata a questão da guerra informacional. Né. E aí, então, eu fico aqui me perguntando se o Filippo Tommaso Marinetti ele existisse hoje, o quanto ele, né, se extasiaria, né, de ver toda essa evolução tecnológica, né, dessa comunicação por ondas de rádio, de equipamentos de toque de tela, ou uma rede mundial de computadores, né, também, né, a tecnologia das telas, né, como elas têm uma alta definição, os veículos, os meios de transporte cada vez mais rápidos, né, como isso seria, né, uma retórica para eles fazerem como eu vou dizer, fazerem um pretexto para que eles pudessem, então, né, falar do movimento fascista deles, né, porque, né, como diz o Robert Paxton, né, os fascistas, eles não inventaram os mitos e símbolos que compõem a retórica dos seus movimentos, mas selecionaram aqueles que se adequam melhor aos propósitos dentro da cultura nacional, dos repertórios, né, da sua cultura nacional, né. Isso aí é tirado do livro do Robert Paxton, né, Anatomia do Fascismo, um livro de 2005. Né? Então, é justamente isso, né? Muitas vezes, né, o fascismo que a gente vê hoje, que tanto precisa dos meios de comunicação de massa, né, a gente há de se perguntar o quanto eles estão, então, bebendo na fonte do que foi o movimento futurista da Itália, né, dos idos de 1920, né? Porque os futuristas, eles tinham, né, esse êxtase pelas descobertas que o século XX estava trazendo, né, e muitas dessas descobertas estava sendo a guerra de grandes proporções, né, e o aprimoramento das máquinas, né, o que leva, então, uma nova psicologia de massas do fascismo, né, aquele livro do Wilhelm Reich, né, quer dizer, como a humanidade agora ela colocou o aspecto da agressão na sua psique numa proporção muito maior, né? Como isso pode estar ganhando novas proporções. Né? É isso aí, obrigado. Muito bom, né? Você colocou, Cássio. Isso me lembra muito, assim, aquela coisa da censura, né, que existe em torno do Estado fascista, né, assim, a imprensa é censurada, o sindicato é dissolvido, né, não existe espaço para contestação. E mais do que isso até, né, as instituições, elas passam a ser questionadas, né, e nesse sentido, assim, a própria politização das pessoas, ela é colocada em xeque, né, assim, estimula-se muito aquela coisa do não envolvimento político das pessoas. Espera-se, assim, que exista mesmo uma negação, né, da política, como se isso fosse possível, né, assim, cria-se um discurso onde se afirma que a política é tóxica, que ela é desnecessária, que ela não é importante, né,
E aí é nesse enredo que a gente vê, assim, nascer bizarrices do tipo, eu não sou político, sou gestor, ou projetos ali como Escola Sem Partido, né, por exemplo. Então, assim, questiona-se, inclusive, o pensamento científico, né, e todo o desenvolvimento que ele trouxe para a humanidade. E aí, assim, falar sobre ciência, acho que é um capítulo até à parte, né, dentro desse universo aí de fake news, né, que a gente se vê envolvido aí há alguns anos já, né, todos nós sabemos, né, que a ciência é fundamental para a nossa vida, né, só que, diferente de um governo autoritário, né, a ciência, ela não, diferente do que um governo autoritário espera, né, a ciência, ela não é um mecanismo que nos leva à verdade absoluta, né, a ciência, ela é feita por seres humanos, né, e os seres humanos, de novo, né, voltando um pouco naquela coisa do ser político, né, eles têm muitas vocações, muitas opiniões, têm interesses, têm crenças, né, então, assim, as corporações, por exemplo, que investem ali em pesquisas científicas, elas não têm interesses, né, então, qual que é o nível de confiança, então, que nós temos sobre o quanto uma pesquisa científica pode dizer o que é a verdade, né? E aí nós temos, assim, temas interessantíssimos, né? Vacinação, aquecimento global, toda essa discussão da ciência dizer uma coisa e ficar aquela dúvida, né, sobre ser verdade ou não, tal. A ciência, ela tem o domínio da verdade? Né? Que coisa que é essa? Né? Que relação que nós estabelecemos com ela? Então, mais do que ciência, mais do que pensar em ciência, acho que seria interessante a gente trabalhar com o conceito de método científico, né? Porque, como eu disse, todo pesquisador ele tem sua opinião, né? Ele vai para um experimento, né, carregando toda a sua bagagem de mundo, né? E nessa bagagem, então, ali os seus preconceitos, suas crenças, as suas expectativas. Então, o cara, ele quer muito que o experimento dele dê certo, né? Que ele revele coisas novas. E na hora, às vezes, de fazer análise, ele pode ser ofuscado ali por essa vontade, né? E de repente mascarar o resultado. Isso é ciência? Então, mais do que o experimento científico em si, né, o que garante que a ciência nos aproxima de uma verdade, né, verdade entre muitas aspas, tá? Porque, na real, a ciência, ela nunca chega, na verdade, né, ela no máximo nos diz o quão longe nós estamos da verdade, né? A ciência, ela pode afirmar o que é mentira, né, com muita segurança, né, mas ela não consegue sacramentar o que é verdade. Então, esse ponto é muito interessante, né, na ciência. Isso não significa dizer que a gente não sabe nada também, né? Se fosse assim, por exemplo, nenhuma ponte ficaria em pé, né? Nenhum celular funcionaria. A ciência, ela traz resultados, né? Ela tem resultados e mostra isso com efeitos práticos na nossa vida, né? Ela mostra que ela está acertando alguma coisa. Então, assim, o método científico, né, só fechando aqui, ele é um método desenvolvido justamente para diminuir essas questões pessoais que pesam nos experimentos. Então, o método científico, ele se aprofunda, ele fundamenta, né, por exemplo, o seu produto final, né, através da revisão dos pares, né, assim, eu fiz uma experiência que deu certo, né, o meu colega que não tem preocupação nenhuma ali, ou interesse nenhum que meu experimento dê certo, ele vai fazer a mesma experiência que eu, né, a mesma experiência que eu fiz, para ver se eu fiz tudo certo, se eu não interpretei errado, se eu não comi bola, se eu não esqueci de nada. E essa experiência vai sendo feita, assim, em vários grupos diferentes, em vários momentos diferentes, até que você chegue em um momento que fala, ó, peraí, tem um erro aqui. E nesse momento você vê, então, se o cara que apontou o erro fez também tudo certo, ou se ele comeu bola em alguma coisa também. Então as pessoas ficam revisando o trabalho de todo mundo o tempo inteiro, né? E isso você faz por anos, anos e anos. E da mesma forma que a experiência vai dando certo, e na medida em que ela vai dando certo, né, ela vai se consolidando. Ela vai ganhando a confiança do senso comum. Então, por exemplo, a teoria da relatividade ali, do Einstein. Né? Recentemente, os caras verificaram ali as ondas gravitacionais, né, confirmando a teoria da relatividade. Né? Então, assim, você precisava confirmar a teoria da relatividade mais de 100 anos depois? Né? Mas é assim que a ciência funciona. É assim que se faz ciência. Né? Se ela não tivesse sido confirmada ali naquela experiência, opa, a teoria da relatividade está em xeque. Então, vamos pegar a teoria, ver o que aconteceu, né, e verificar, né, para ver se é verdade. Porque hoje 1 milhão de coisas depende, né, do funcionamento da teoria da relatividade. Então, isso é importante de saber. Né? Então, sim, claro que ela se confirmou, né, que ela está correta, e eu usei a relatividade, mas, assim,
tem debates, né, absurdos, assim, criacionismo, teoria da evolução do Darwin, né, que constantemente se confirma. São temas muito sensíveis hoje em dia, né, e se trabalha muito com a história da fake news justamente nesses espaços, né, que é por justamente a ciência não sacramentar verdades, né, por ser uma coisa dinâmica, se trabalha muito com a fake news nesses espaços, nessas brechas, né? Então, assim, pauta antivacina, né, terraplanismo, que chega a ser ridículo, né, mas essa é uma questão que a ciência, né, está discutiu aí recentemente. Então, quando a gente fala, por exemplo, que a gente nunca vai conhecer a verdade absoluta sobre alguma coisa, né, isso gera uma angústia nas pessoas. A nossa sociedade, ela acredita muito que tem o controle de tudo nas mãos. E quando ela se depara com uma ideia de que você não tem o controle de exatamente tudo, né, abre-se uma espécie de vazio existencial, né, na pessoa. E é nesse ponto, por exemplo, que entram as religiões, né, que traz aquele conforto, né, aquele monte de resposta pronta para tudo, né, mas ninguém quer entrar nessa seara porque não é o foco aqui. Então a ideia, assim, que eu entendo, né, ser a mais plausível é que a gente tem sempre que germinar, né, aquela coisa de conviver com a incerteza, tem que se acostumar a conviver com a incerteza, né, e não entender que a incerteza é uma inverdade, não necessariamente, né. A gente precisa simplesmente entender, acostumar mesmo, né, com a apresentação, assim, de ideias de forma clara, de forma bem formulada, né, e sempre deixar atento, né, sempre deixar vivo aquele lado mais questionador, né, para você não cair em manipulações e narrativas que são estrategicamente elaboradas, enfim. Acho que é mais ou menos isso, pessoal. Assim, Vitor, algo que eu tenho verificado, e talvez você falou do pesquisador ter a sua opinião, e é uma opinião que eu defendo, né? Aí a gente, quando fala em fascismo, a gente pergunta, né? É fascismo, né? Além da pergunta o que é fascismo, né? É fascismo isso, não é fascismo, né? Esse argumento aqui todo mundo sabe, né, o que é fascismo, né? E aí, longe de questionar, né, as abordagens dos populares, né? O que eu tenho visto na literatura é assim, falando de Estados Unidos e Brasil. O Joe Biden está longe de ser um fascista, né? Apesar do Partido Democrata ser uma instituição cada vez mais de direita, né? Mas o Joe Biden está longe de ser um fascista. O Trump, né, que a princípio todo mundo chamou ele de fascista, julgou ele, né, tenho encontrado na literatura que ele não é, né, apesar de ter algumas divergências. Alguém quer falar que ele é, né, e os mais sérios, né, dizem que ele não é. E eu, pessoal, aí falando do Brasil, eu pessoalmente eu tenho o Bolsonaro como fascista. Né, para mim ele é um fascista, né, ele tem o seu movimento, né, se vocês virem as notícias dias, né, lá na cidade de Duque de Caxias, o vereador Sandro do sindicato foi executado, né, e foi executado por milícias, né, porque ele estava desenvolvendo um trabalho nas comunidades, né, de infraestrutura pública, né, e isso foi com certeza uma afronta para as milícias locais, e eles se acharam no direito de executar ele, né, aí não tem, o primeiro mandato dele não tem nem, começou em 2020, e o político já foi executado, né, sendo que desde 2018 já 26 políticos têm sido assassinados no Rio de Janeiro, né. Então, particularmente eu tenho o Bolsonaro como um fascista, né? Mas ele está sendo acuado, né? Ele é um fascista acuado, né? Nós também não podemos dizer que a República Federativa do Brasil ela ia se tornar uma nação fascista sem mais nem menos, né? Apesar dos elogios que se vê por aí, né? Rua com o nome do Benito Mussolini, Rua Hitler, entendeu? Essas coisas assim que tem aqui no Brasil, né? Empresas com o nome Larazza, né? Larazza, né? Isso aí era como os fascistas se diziam lá na Itália, eles eram Larazza, né? E então o Bolsonaro ele é um fascista, ele tem o seu movimento, mas o movimento dele não tem força, né? Não foi o movimento dele que o elegeu, né? Como eu falei da Patrícia Campos Mello agora há pouco, né? Ela explica, né, a farsa das eleições de 2018. O Vladimir Safatli também, né, argumenta a respeito da farsa das eleições de 2018, vou colocar assim, né, porque ele mesmo ele fala que não houve eleições de 2018,
Eu acho bem curioso a fala dele, mas enfim, né? Eu acredito que ele tem bastante autoridade para usar as palavras, né? E aí, né, assim, como há uma diferença, né, entre movimento fascista e regime fascista, né, então, decididamente, nós não estamos num regime fascista, né, o que nós podemos verificar, pelo menos, né, esse é o meu ponto a se defender, é de que, com o Bolsonaro, nós temos um movimento fascista, né, e ele está aí, né, ascendendo nas mais altas esferas do poder, né, então, fica óbvio, né, o Bolsonaro sozinho ele não iria, né, administrar a máquina pública, ele e os filhos dele, mas isso é virtualmente impossível, né? E aí a gente pode até traçar um paralelo ao Mussolini. O Mussolini não teria feito nada se não fosse um movimento que o apoiasse, né? Tanto é que os VRAs, né, que seriam os chefões locais, eles, né, após o assassinato do Matteotti, né, o deputado socialista, né, os chefes locais fascistas, eles obrigaram o Mussolini a tomar medidas duras, né, caso contrário, eles iriam tomar as medidas. Então foi aí quando, né, em janeiro de 1925, o Mussolini ele vai no parlamento italiano e assume responsabilidade por tudo aquilo que está acontecendo, e aí é quando, né, se inicia o regime fascista na Itália, né, de fato, né, com autoritarismo, né, com totalitarismo, né, fechamento de partidos, enfim, né. Então, é isso, né, assim, então, quer dizer, o Bolsonaro, ele precisa de todo tipo de aliança, né, que ele faz, né, e aí ele fica nessa guerra de bocas, né, onde ele coloca os bolsomínios para ficar gritando fechamento do STF e AI-5 ditadura militar, né, enquanto ele não consegue entender que a república que ele foi dada a responsabilidade de poder executivo não funciona dessa forma, né? Que basta se colocar um líder carismático no executivo, que então o judiciário e o legislativo vão se fechar ao bel prazer dele, né? Entendeu? Então fica aí a questão, né? E aí também a gente pode já até, né, não gosto de futurologia, né? Mas a gente pode até ver nas eleições de 2022 um cenário mais tenso, né, onde possa se dar de violência entre as pessoas, muito bate-boca, talvez agressões, né, e ouso dizer, né, eu não duvido, né, eu não menosprezo o Bolsonaro, como um cientista político aí nas mídias está falando, né, se não devemos menosprezar o Bolsonaro, talvez ele tente alguma coisa, né. Então é isso, né, e assim, claro, né, na Hungria nós temos o Viktor Orbán, né, que é um pouco curioso, né, falar, né, porque a Hungria, né, na década de 1920, ela teve, após a Primeira Guerra Mundial, ela teve, né, a breve ascensão de um líder fascista, né, e isso foi por características próprias, né, foi o Gyula Gombos, né, então eles não, foi como o Robert Paxton disse, eles não copiaram de ninguém, né, eles fizeram por eles mesmos, né, isso junto com a ascensão do Mussolini, né, então, né, a gente pode ver hoje na Hungria de Viktor Orbán, né, características de um regime extremista, né, um posicionamento de extrema-direita, né, ficou um pouco difícil, né, a gente usar a palavra fascista, embora nós queiramos, né, nós que estamos na esquerda, nós queiramos usar isso, mas a gente tem que ser parcimonioso e entender que o movimento fascista, ele tem as suas características próprias, sendo uma delas, né, a característica da expansão territorial e da guerra, né? Então, poxa, dizer que a Hungria vai expandir seu território e fazer guerra numa Europa de hoje, né, com a União Europeia, fica uma coisa meio assim, né, ridícula de se dizer, né? Mas, né, não fica fácil. Por outro lado, fica fácil chamar o Viktor Orbán de ultradireitista, de extrema direita, né? Nós também temos o Andrzej Duda lá na Polônia, né, que também, né, ele está bem posicionado na extrema direita, né? E aí que está, né, isso que nos ajuda a perceber, né, enquanto, né, o fascismo posicionado na extrema direita, ele tem as suas características próprias, né, ele é exótico, né, como a extrema direita, a direita, né, está continuamente, né, permitindo que a extrema direita ganhe espaço político, né, para que então ela possa, né, ter o poder, né, usufruir do jogo do poder, tomar a nação de assalto, né, e aí não fica difícil imaginar que nós
nós vamos estar aí diante de guerra, diante do pior, diante da catástrofe, né? Como eu tinha acabado de ler, que você caiu, mas eu li para o Walter, para o Bimara, para a Lindsay, uma conceituação que eu mesmo bolei a respeito de fascismo, né, no relatório da minha bolsa. Era isso aí, legal. Passo a palavra para vocês. Isso aí, pessoal. Acho que a gente discutiu bastante coisa, né, nessa 1 hora e pouco que a gente ficou aqui. E alguém tem mais alguma consideração para fazer, para a gente poder encerrar? À vontade. Me escuta? Sim? Sim, Então, sim. eu acho que, para encerrar, gostaria de dizer que foi super importante, não é? Essa conversa, esse círculo de cultura, onde a gente traz os elementos de reflexão histórica, mas também traz uma contextualização para que a gente possa contribuir, não só com os estudantes que estão acompanhando na formação da Rede Emancipa, preparando para a vida pré-universitária, mas também para as pessoas que terão acesso, porque vai ficar disponibilizada na rede. E essa reflexão é contextualizada, né, com o momento que nós estamos vivendo, isso é fundamental. E eu queria ressaltar que uma das grandes diferenças e comentários de alunos, né, de estudantes que fazem parte da nossa rede, quando eles comparam com outros espaços de formação, eles dizem, olha, a gente realmente reflete sobre os conteúdos, mas a forma de estudar na Rede Emancipa é diferente, porque além dos conteúdos históricos, dos conteúdos, digamos assim, oficiais e obrigatórios, né, das temáticas que estarão caindo nas provas, nós temos a possibilidade, isso através dos círculos de cultura, de ampliar os nossos saberes. E a ampliação desses saberes se dá no debate, se dá a partir da troca de reflexões, de pensamentos, né, de conhecimentos, ou seja, da troca de saberes. Então, eu quero agradecer muito a oportunidade de ter participado desse círculo hoje, de poder ter contribuído também, né, minimamente com os saberes populares que a gente vivencia no dia a dia, e agradecer imensamente aos professores, professoras que colaboraram para que essa reflexão fosse possível. Gratidão imensa. É isso. Walter. Oi, desculpa, gente. Primeiramente, lógico, muito obrigado, né, pela discussão de vocês. Eu me considero uma pessoa muito ignorante com relação à política. Eu não acompanho mesmo, não acompanhei por muito tempo, bem a parte com relação a isso. Também desculpas pelo atraso. Mas eu tinha mandado uma pergunta aqui no chat, justamente por conta dessa minha falta de conhecimento, né? Quais aspectos do governo bolsonarista que a gente tem hoje, por exemplo, são considerados fascismo, né, ou podem ser considerados fascismo? Não sei se era o momento para esse tipo de pergunta, mas como você fala sobre isso, falei, bom, vou jogar, vai que. Se, né, precisar ficar para um outro momento também, não tem problema. Quem gostaria de responder, pessoal? Eu respondo. Walter, eu penso o seguinte, quando a gente vai falar da política, é interessante como os políticos, eles desenvolvem as suas estéticas de metapolíticas, né? Então, seja de esquerda ou seja de direita, né, eles desenvolvem estéticas de metapolíticas. O que seriam essas estéticas de metapolíticas? Seriam as formas com as quais eles tratariam os mais diferentes assuntos da vida em sociedade, por exemplo, seja educação, saúde, cultura, né, esse assunto, né, mídias digitais, segurança nacional, né, habitação, enfim, falar de corrupção. Então, é interessante verificar os fascistas nas suas estéticas de metapolítica, né? Então, como eles, né, eles distorcem, eles absorvem e distorcem as políticas de esquerda, né? Então, por exemplo, visões de como se enxergar o nacionalismo, né? Visões de como se enxergar como tratar a população como um todo. Por outro lado, eles têm toda essa bagagem histórica de direita, né? Que é
de posturas políticas conservadoras, né, a postura da misoginia, né, a postura da supremacia branca, correto? E aí, então, que a gente consegue considerar o que é o fascismo, né? O Roger Griffin, ele explica, né, ele resume bem, dizendo que o fascismo é uma forma de nacionalismo extremo, né? Então, é como eles conduzem a nação, né, aos seus interesses mais radicais, né, colocando, né, as minorias, colocando os mais desfavorecidos, colocando as classes médias, né, para servirem aos seus interesses de supremacia, né, como eu falei, da expansão territorial, da guerra, né, de como eles podem fazer com que o país ele volte a ser grandioso como ele foi no passado, né? Então o Bolsonaro ele fala muito disso, ele glorifica o período da ditadura militar. Então ele acredita que esse período pode se tornar realidade hoje, né? O Mussolini ele acreditava que a Itália do século XX poderia atingir as grandezas do que um dia foi o Império Romano. Por isso ele quis, né? Ele invadiu a Grécia, a Albânia, a Etiópia, né? A Argélia, certo? Então e também fala do Hitler, né, nem precisa nem explicar muito, né, a supremacia da raça ariana, como ele queria tomar a Europa inteira, se o mundo fosse necessário, tudo em prol da supremacia da raça ariana. Né? Então, é justamente, né, essa a concepção do Roger Griffin, né, ele é um professor lá da Universidade de Oxford, né, e aí, é a partir daí que a gente começa a enxergar como os fascistas, eles, né, evitam usar as palavras e têm preferência pela ação, né, e sua ação, a ação deles é em grande medida, motivada pela violência, certo? Então, é onde eu consigo, né, enxergar o que é fascismo e fascista. Muito bom. Muito obrigado, professor. Tá respondido? Walter? Sim, me deu uma boa noção. Muito obrigado, gente. Tá legal. Então, assim, pessoal, se alguém tiver mais alguma colocação, fica à vontade, senão a gente encerra por aqui. Foi muito produtivo, né? Agradeço a presença de todos, a participação de todos. Acho que a gente tem que promover mais encontros como esse, porque isso aqui realmente é muito importante, não só para os alunos, né, mas para o cursinho, né? Para arejar, né? Dar uma revigorada ali nas ideias, para os professores se conectarem, né? Também. Então, acho muito importante todo esse acontecimento aqui. Agradeço mais uma vez. É isso aí. Se ninguém tiver mais uma colocação, a gente encerra por aqui. Obrigado, gente. Tchau, tchau a todos e todas. Muito obrigado. Legal poder. Tchau, tchau. Muito obrigada. Tchau, pessoal. Muito obrigado. Bom final de semana para vocês. Tchau, tchau. Valeu. Obrigada. Sim.